Resumo UFC 316 Merab vs O'Malley. Noite terrível para os brasileiros no UFC 316 com muitas surpresas e decepções. A categoria feminina tem uma nova campeã e Merab mantém o seu reinado na categoria até 61 quilos do UFC. Esse é o resumo desse grande evento que foi o UFC 316. Acompanhe os destaques e o que rolou de mais relevante nesse show de lutas do UFC 316. No card preliminar os destaques foram Ariane da Silva vs Wang Kong. A brasileira Ariane da Silva, ex-rainha da violência, fez uma luta dura contra a chinesa Wang Kong. Contudo, em uma decisão unânime, a chinesa confirmou seu favoritismo e melhor momento vencendo a brasileira por 30-27. Bruno Silva Bulldog vs Joshua Van. Brasileiro Bruno Bulldoguinho foi muito guerreiro, porém foi dominado pelo Joshua Van, lutador jovem, 13 anos mais novo que o brasileiro. Em uma luta empolgante, dinâmica, o brasileiro até que começou bem a luta usando os now kicks como arma que incomodou o adversário. Contudo, a velocidade e sequências de golpes de mão balançaram o brasileiro, que sofreu 3 knockdown durante o combate. Guerreiro, Bulldoguinho resistiu às combinações de golpes durante os 2 primeiros rounds e no terceiro round Joshua Van imprimiu uma combinação perfeita na cabeça do brasileiro. Em sequência partiu para uma sequência pesada de socos no solo que culminou com a interrupção do árbitro faltando pouco mais de 1 minuto para encerrar o último round. A velocidade e juventude do garoto, de 23 anos, foi fundamental para a conquista da vitória. Joshua Van conquistou a sua 4ª vitória consecutiva e segue como um ótimo prospecto para a divisão peso-mosca. Azama Murzakanov vs Brandson Ribeiro. O brasileiro Brandson Ribeiro, que pegou a luta de última hora e substituiu o também brasileiro Johnny Walker, que saiu da luta devido a uma lesão, não teve chances. Logo no início da luta, Azama Murzakanov partiu com tudo para cima do brasileiro e conseguiu o nocaute após aplicar um lindo cruzado de esquerda que levou o brasileiro à lona, e em sequência finalizou a luta com uma sequência de socos que foi interrompida pelo árbitro. Essa derrota freia a boa fase do brasileiro, que vinha de 2 vitórias consecutivas, enquanto o lutador russo mantém sua invencibilidade com um cartel de 15-0 após essa vitória. Vicente Luque vs Kevin Holland. Em luta entre 2 experientes, Vicente Luque e Kevin Holland abriram o card principal em uma empolgante. Luque e Holland partiram para a trocação e animaram os torcedores da arena. Holland fez ótimo uso de sua envergadura e conseguiu balançar Vicente com uma cotovelada limpa no primeiro round. No segundo round, Luque tentou um chute baixo e numa catada de perna Kevin velou Vicente ao solo e conseguiu aplicar um triângulo de mão e finalizou o brasileiro, que sofreu seu revés exatamente com um golpe que é sua especialidade. Com o golpe muito encaixado, só restou a Luque dar os 3 tapinhas para não ser apagado. Após a vitória, Olan reverenciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de maneira respeitosa cumprimentou Luque por dividir o octógono com ele. Com a derrota, Luque pode perder a 14ª posição no ranking. Mário Bautista vs Pat Mix. O número 10 do ranking, Mário Bautista recebeu o lutador Pat Mix em sua estreia no UFC. Os lutadores fizeram uma luta morna que foi vaiada pelo público. O estreante não conseguiu performar. E em uma luta totalmente em pé, o estreante Pat Mix não conseguiu performar e foi dominado por Mário Bautista, que venceu a luta por pontos. Mix, que era visto como um possível top 5 e futuro desafiante ao título, parece que sentiu sua estreia no maior palco de MMA do planeta. Kelvin Gastelum vs Joe Pyfer. Com uma diferença física muito grande, Joe Pyfer dominou completamente o primeiro round aplicando vários golpes em Gastelum, que conseguiu resistir à blitz aplicada por Pyfer e levou a luta para o segundo round. Contudo, o lutador americano continuou dominando as ações da luta e controlou o segundo round, onde venceu sem grandes dificuldades. No terceiro round, o resistente e nunca nocauteado Kelvin Gastelum conseguiu equilibrar um pouco a luta, se mantendo no centro do octógono, mas após um bom início do terceiro round, Pyfer conseguiu reassumir o controle da luta e venceu por decisão unânime. Com a vitória, Pyfer mantém sua boa fase e teve seu braço erguido pelo árbitro ao final do confronto. Em entrevista com Joe Rogan, Pyfer lamentou não ter terminado a luta com um nocaute e disse que seu oponente é muito duro e resistiu aos seus golpes. Fez ainda uma saudação a Donald Trump, que estava na plateia, e pediu desculpas aos fãs por não ter conseguido acabar com a luta por nocaute. Juliana Pena vs Kayla Harrison. Na primeira disputa de cinturão da noite, após um início de muito estudo entre as lutadoras, Kayla Harrison conseguiu a queda e controlou a campeã no solo, e após uma pedalada ilegal desferida por Juliana Pena, o árbitro retirou um ponto da lutadora pelo golpe que acertou em cheio o rosto de Kayla. No segundo round, Kayla continuou mantendo a pressão e prendendo a campeã na grade, e após várias tentativas, a desafiante conseguiu novamente a queda e amassou Juliana no solo e próxima grade.
E faltando 15 segundos para o término do segundo round, a bicampeã olímpica Kayla Harrison aplicou uma Kimura perfeita e finalizou Julia. Após a vitória, as lutadoras demonstraram muito respeito e se abraçaram no centro do octógono, onde foram aplaudidas de pé pelos espectadores, que lotaram a arena e vibraram com a vitória de Kayla. Ainda no octógono, em entrevista com Joe Rogan, Kayla agradeceu à família, aos fãs e se emocionou ao dedicar a vitória a todas as mães solteiras no mundo. Kayla agradeceu Juliana pela luta e desafiou a ex-campeã Amanda Nunes, que subiu no octógono e com muito respeito aceitou o desafio. Fizeram uma encarada respeitosa e amistosa para delírio do público. Kayla se torna a primeira mulher a conquistar 2 medalhas olímpicas, o cinturão da PFL e se tornar campeã do UFC. Os fãs mal podem esperar para ver essa luta épica entre a maior lutadora de todos os tempos, Amanda Nunes, e a multicampeã Kayla Harrison. Essa luta vai pegar fogo. Será que a Leoa consegue retornar ao seu reinado? Ou Kayla vai provar que é a nova dona do maior palco de lutas do mundo? Merab Dvalishvili versus Sean O'Malley. Na principal luta da noite, os lutadores passaram os 3 primeiros minutos tentando achar a distância e se estudando muito. Faltando 2 minutos para encerrar o round, o campeão partiu com tudo para cima do desafiante e conseguiu a queda, mas não teve muita intensidade durante o domínio do adversário no solo. No segundo round, o campeão continuou dominando as ações no centro do octógono e conseguiu aplicar os melhores golpes em uma disputa acirrada, onde o desafiante demonstrou clara melhora na defesa de quedas. Logo no início do terceiro round, o Merab partiu com tudo para conseguir a queda e, após 3 tentativas, conseguiu quedar O'Malley e controlou a luta na guarda de O'Malley. Aplicou um grande castigo e, a poucos segundos do final do round, aplicou um triângulo de mão. Quando o desafiante tentou sair da posição, o campeão variou a posição para um estrangulamento norte-sul e finalizou O'Malley. Após a luta, Merab saudou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou ser uma referência para as novas gerações, disse que seu sucesso é fruto de um trabalho muito duro e dedicação incessante. Relatou que não é tão talentoso quanto outros lutadores, mas o trabalho duro compensou sua falta de talento. Agradeceu a sua equipe pelo resultado, homenageou sua terra natal, a Geórgia, e permanecerá campeão por muito tempo. O'Malley agradeceu os fãs, ficou visivelmente decepcionado com a sua performance, prometeu voltar e fazer melhor. Esses foram os destaques do UFC 316, espero vocês na próxima jornada de lutas nesse grande palco do MMA. E aí, fãs de luta, gostaram do evento 316 do UFC? Acreditam que a Leoa vai retomar seu cinturão da multicampeã Kayla Harrison? Quem será capaz de acabar com o reinado do incansável Merab Dvalishvili? Responda a essas perguntas nos comentários, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do MMA. O octógono é o nosso palco. Um abraço e até a próxima!